João Fonseca estreia em Indian Wells com vitória maiúscula de 2-0 para cima de Rafael Colion. Uma partida realmente que o João demonstrou ser outro jogador, diferente daquele que a gente vinha vendo nesse 2026, muito diferente do que nós vimos na Austrália, no Rio Open, enfim. O João estava muito mais solto fisicamente, muito mais disposto, e eu acredito que a gente vai começar a ficar um pouquinho mal acostumado, né? Ontem eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a primeira vitória em Challenger do Guto. Hoje a gente vai falar sobre essa vitória do João em Indian Wells, um Master 1000, talvez um dos principais torneios, tirando os Grandes Slams, talvez o principal torneio da temporada. E o João estreou, de fato, com uma vitória maiúscula, foi extremamente superior ao Colion. Eu não posso dizer que eu assisti muitos jogos do Colion, mas já assisti alguns, e definitivamente, dos que eu já assisti dele, esse foi o melhor desempenho que eu já vi do belga. Então, assim, o João não precisou vencer ele no mau momento, ele não estava sentindo fisicamente, não aconteceu nada, ele pegou de fato o adversário dando o seu melhor desempenho dele que eu já vi, e mesmo assim o João teve uma vitória maiúscula. No primeiro set, o João, na questão dos placares, o João ficou com 45 pontos, enquanto o belga ficou com 37, se eu não me engano. Daria para ter sido com uma margem ainda maior. A quebra que aconteceu no game do João, quando ele foi quebrado, foi muito mais por um vacilo, ele chegou atrasado na bola ali e tudo mais, uma questão muito mais circunstancial de jogo, e também o fato do João cometer alguns erros não forçados, justamente pelo fato de estar confiante na partida. O belga de fato estava devolvendo muita coisa, acho que 99% dos tenistas do circuito não teriam devolvido tanto os winners do João quanto o Colion devolveu hoje, então assim, é um aspecto muito positivo para o belga, mas mesmo assim o João conseguiu ter uma tranquilidade muito maior na maioria dos seus games, ganhando por a 15-0, enquanto os games do belga desde sempre estavam indo para vantagem, enfim, a 30. Então, assim, acho que isso aí já era uma sinalização, um termômetro para demonstrar o quão superior o João estava nessa partida. Outro ponto que dá para a gente falar sobre algo positivo do João é que o belga estava sacando muito, muito, muito mesmo. Ele estava sacando uma barbaridade e mesmo assim o João estava conseguindo devolver muito bem. Talvez o campeonato de exibição ali contra o Opelka tenha ajudado um pouquinho o João a devolver saques difíceis, porque apesar do belga ter conseguido alguns aces, o João conseguiu devolver muitas bolas complicadas, difíceis, e isso com certeza fez com que ele tivesse ainda mais dentro do jogo e gerou, de certa forma, uma vantagem para ele, porque ele conseguiu desarmar o belga. Além disso, eu acredito que o João, nessa pré-temporada, aí, nesse meio de temporada, eu imagino que ele trabalhou bastante o backhand dele, porque me parece que o Colion veio muito direcionado a jogar no backhand do João, sendo que ele não contava que o João tinha acrescentado tantas coisas técnicas do backhand, está acelerando muito a bola, principalmente backhand na paralela, que era uma coisa que o João errava bastante, ele conseguiu acertar muitas hoje, inclusive ele conseguiu 4 winners de backhand, então assim, é uma coisa acima daquilo que o João vinha apresentando antes. Eu tenho certeza que ele treinou muito bem com seus treinadores isso, e é uma arma ainda maior para o João conseguir vencer partidas complicadas, principalmente quando os adversários já sabem do poder do forehand dele, tenta jogar um pouquinho mais para o backhand, se ele tiver com o backhand afiado, de fato ele não vai ter aspecto negativo nenhum. João tentou também alguns drop shots, muita variação técnica de fato nos pontos, slice, o João cometeu 12 erros não forçados e teve 25 winners, então assim, é uma coisa, um aproveitamento excelente, enquanto o Colion, por exemplo, teve 12 winners, 9 erros não forçados. É uma comparação que chega até a ser absurda, assim. Então, assim, ao meu ver, é claro que a gente sabe que o João está evoluindo muito fisicamente, tecnicamente, se acostumando com a quadra, de fato, ele não conseguiu ter tanto ritmo ainda nessa temporada por ter saído cedo dos campeonatos que participou, mas eu acho que foi uma exibição do João que dá para a gente se animar muito, porque ele demonstrou de fato ser um João muito próximo daquilo que a gente viu na Basileia no ano passado, e a gente sabe o que aconteceu na Basileia. Eu, pelo menos, tenho fé de que isso pode acontecer aqui em The Wells. É claro que, como eu falei no vídeo anterior, não acredito que o João é favorito a nada. O campeonato tem os melhores tenistas do mundo, inclusive agora o João vai enfrentar o Khachanov, que é um tenista que já venceu o João no Master 1000 de Paris. Então, assim,
O João tem que pensar em jogo a jogo, tem que pensar game a game, set a set, mas eu acredito que se o João desempenhar aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem como instrumento, como ferramenta, com certeza ele pode avançar muito mais nesse campeonato. E é claro que na quarta rodada, se o João chegar lá, é Yannick Sinner. Apesar do Sinner não vir de uma sequência tão boa assim, no aspecto de desempenho mesmo, eu acredito que ainda, obviamente, continua sendo favorito contra o João, mas eu sempre acredito que o João pode ganhar, seja de qual adversário for. Mais um aspecto importante para se ressaltar é que o Collignon vinha de 7 vitórias seguidas, não é pouca coisa para um tenista. A gente sabe que a vida do tenista ganha uma, duas, três partidas, perde uma, perde duas, é normal, acontece. O Collignon vinha com 7 vitórias seguidas e é por isso que ele demonstrou também um nível tão alto hoje. Foi um adversário de fato à altura para o João, ofereceu muita dificuldade, mas a gente sabe que o João, pelo menos para mim, é um tenista de nível mundial, conseguiu essa vitória em 2 sets diretos e agora já está se preparando para a próxima rodada. Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião, minha análise sobre o jogo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Para mim isso é muito importante e principalmente deixe um comentáriozinho aí do que você achou, se você concorda, se você discorda. Passa um feedback para que a gente possa melhorar e evoluir, tá bom? Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.